Muito bem, fala gurizada para quem está acompanhando a TV Bom Dia nessa terça-feira, terça que antecede a vida do Ipiranga, decidindo mais uma rodada do Campeonato Estadual. Na quarta é o jogo contra o Brasil de Pelotas. E hoje eu recebo aqui na TV Bom Dia, no Virando o Jogo, Ricardo Agenta, mais uma vez em mais um ano, fazendo parte do staff do Ipiranga, dessa vez temporada 2021. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Eric. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação poder falar com vocês e também com o nosso torcedor e com todos os apaixonados pelo futebol. Acho que a ideia é essa, né? Falar sobre o Ipiranga. Eu sou um grande apreciador do bom futebol, mas mais do que isso, nessa temporada eu sou apreciador ainda mais do futebol do Ipiranga, porque nós conversamos ainda já algum tempo atrás com o Adilson, com o Renan e agora com a tua presença aqui, um dos membros, né, desse staff. E o que dá para dizer sobre essa caminhada até aqui do Ipiranga? Nós já passamos da metade do campeonato e agora esses próximos jogos são mais decisivos do que os outros que já foram, e agora na quarta-feira o Brasil de Pelotas. A gente vem fazendo uma campanha muito boa, né? Dentro das nossas expectativas, né, Eric? A gente conseguiu o nosso principal reforço de 2021 foi a manutenção do grupo do ano passado, né? Então, praticamente a gente manteve toda a base da equipe titular, né? E isso facilitou muito também o trabalho no início desse gauchão. Também quero salientar a importância da vinda do Júnior Rocha, né? Do nosso treinador, que conseguiu trabalhar perfeitamente. Em poucos dias que ele teve de trabalho, conseguiu implantar o seu método de trabalho e conseguiu conhecer a característica de cada atleta e do grupo. Então isso também a gente tem que salientar que é um dos principais pilares dessa nossa campanha, né? A gente teve jogos muito difíceis, né? O gauchão, na minha opinião, tirando o Campeonato Paulista, é o segundo campeonato estadual mais difícil do Brasil, né? Então, só embates pesadíssimos, né? E a gente teve bastante confrontos fora de casa, né? Que a gente teve que trabalhar com logística, com viagem. Então, isso aí acabou atrapalhando um pouco, né? Mas o grupo é muito bom e a gente conseguiu superar isso também. E agora, então, a gente tem um confronto decisivo com o Brasil de Pelotas que pode encaminhar a nossa classificação, né? Então, é um jogo muito importante, um jogo de 6 pontos, que a gente, se o Brasil, por um acaso, vier vencer, ele encosta bastante, né, fica na nossa cola ali. Então é um jogo importantíssimo, diria um dos principais jogos aí dessa reta final do gauchão. Eu concordo contigo. Nós vamos falar ainda no decorrer desse programa sobre esse jogo Brasil de Pelotas e Ipiranga, porque eu diria que talvez é o jogo do campeonato. Para o Ipiranga, né? Claro, né? Para aquilo que o Ipiranga quer, e isso já foi deixado muito claro, não só por parte da direção, mas também pela comissão técnica, que o objetivo é estar entre os 4. Se esse é o grande objetivo, então é preciso, pelo menos, pontuar, eu diria. Mas eu te pergunto em relação a esses treinos, eu sei que tu tem acompanhado quase em sua totalidade esses treinos do Ipiranga, e esse trabalho que vem sido apresentado nos jogos, ele diz respeito ao que vem sendo feito nos treinos, e é bom lembrar também que está sendo um período bem difícil para treinar, né? Pode ter certeza que tudo que o Ipiranga desempenha dentro de campo é reflexo dos treinos. Tudo que é treinado, a gente replica nos jogos. Pode ter certeza. Até se vocês puderem acompanhar algum dos treinos ou pegar algum vídeo de algum treino, vocês vão ver que é exatamente o que a gente aplica nos jogos. Então, também é por isso que a gente está conseguindo êxito em diversas partidas, né? E essa questão também tá difícil agora a gente conseguir treinar, né, Eric? Nas últimas 2 semanas, a gente treinou 2 dias, foi muito, né? Por essa sequência de jogos.
Agora a gente conseguiu, então, junto à Federação Gaúcha, transferir a partida do esportivo, né? Que o que ia acontecer? A gente ia jogar com o Brasil de Pelotas agora amanhã. Quinta-feira normalmente é folga para os atletas, né? Uma folga pós-jogo. Daí na sexta-feira a gente já iria viajar para Bento, já ia jogar no sábado. Daí já ia ficar lá na Serra. No domingo iria a Porto Alegre, pegar o avião, vai a Fortaleza, chega na segunda em Fortaleza, treina em Fortaleza na segunda, na terça já joga em Fortaleza, volta na quarta, né? E a gente iria para Caxias, né? Mas agora, como a gente conseguiu transferir esse jogo do esportivo para que a gente consiga ter pelo menos uma folga e uns 2, 3 dias de treino, né? Então deu uma aliviada, assim. Então a gente vai poder jogar com o Brasil e treinar, então, quinta, sexta e sábado. Daí no domingo de manhã a gente vai a Fortaleza, né? Daí treina lá na segunda-feira em Fortaleza, segunda de tarde a gente treina em Fortaleza. Na terça-feira a gente tem o jogo, então às 21h30 com Fortaleza, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Na quarta a gente vem embora, chega em Erechim. Na quinta já viaja para Bento Gonçalves, daí para esse jogo atrasado com o esportivo. Essa é uma informação interessante. Nós já havíamos divulgado que o jogo contra o Fortaleza, válido pela Copa do Brasil, se eu disse que a vida do Ipiranga é decidida no Campeonato Gaúcho, ou pode ser dita como assim, nessa próxima rodada, o jogo contra o Fortaleza, acho que até agora dá para dizer que é o jogo mais importante do Ipiranga, talvez nessa história recente, enfrentar um adversário desse nível, para o que representa para o clube, é um confronto muito interessante. Agora, eu já te pergunto em relação a essa partida, que vai demorar um pouco, mas já está aí praticamente o dia 6, e treinar fora aqui do complexo, aqui em Erechim, treinar, por exemplo, quando o Ipiranga treinou em Porto Alegre, já em preparação para ir para Manaus, é diferente, né? A pressão, a carga em cima dos atletas é diferente, um trabalho fora de casa. Eric, na verdade a gente tem 2 grandes objetivos agora nesse primeiro semestre, né? Que é classificar entre os 4 no Gauchão e passar pelo menos para a terceira fase da Copa do Brasil, né? Que seria passar do Fortaleza, né? Esses são nossos principais objetivos agora do primeiro semestre. Então, claro, um jogo importantíssimo lá em Fortaleza, mas a gente não pode desfocar o Gauchão, que a gente tem um objetivo no Gauchão também. Mas, com certeza, para viabilizar a saúde financeira do clube, esse jogo é importantíssimo. A gente conseguiria fazer uma manutenção aí financeira para o ano inteiro, né? E conseguir também com esse dinheiro trazer alguns possíveis reforços para o início da Série C, né? E quanto a isso de treino, Eric, sempre é bom treinar na nossa casa, né? A gente já conhece o ambiente, né? Mas todos os centros de treinamentos que a gente passou até agora, né, foram centros de treinamentos excelentes, né? A gente treinou no CT do Grêmio, lá em Porto Alegre, treinou na Morada dos Quero-Queros, que é o CT da base do Inter também, então centro de treinamentos excelentes que também não deixaram cair a qualidade dos nossos treinos. Isso, eu me refiro à pressão, porque tu treinar em preparação para um jogo, que nem o Grêmio agora que se prepara para enfrentar o São Luís, bem como o Inter também se prepara para mais uma rodada, né, no Campeonato Estadual. Mas eu digo sobre esses treinos porque realmente a pressão e a carga emocional em cima desses atletas, principalmente para o Ipiranga, porque tem jogado 2 competições e não entra na Copa do Brasil ou no Campeonato Estadual para apenas, como a dupla Grenal, para jogar, né? Entra porque precisa pontuar, no Campeonato Estadual foi assim, na Copa do Brasil também. Eu falo em relação à Série C, porque eu sei que tem informações novas da Série C, já foi definida praticamente todas as rodadas em que o Ipiranga vai ter esses adversários, divididos em 2 grupos, o Ipiranga está no grupo B. O que dá para dizer de novidade aí para o torcedor do Ipiranga? Sim, a Série C está um pouco mais distante, no final do mês de maio,
mas a Série C, como tu falou, um ponto de partida talvez. Se essa classificação vier a acontecer, aí já se começa a pensar a Série C com outro olhar, com uma visão completamente diferente, eu diria. Com certeza. É uma competição que vai... Na verdade, a Série C sempre é uma competição extremamente difícil, né? São clubes tradicionais que acabam caindo da Série B, clubes tradicionais que acabam subindo da Série D para C. Então, ela sempre foi uma competição difícil. Esse ano, a gente pode dizer que ela vai ter uma pitada a mais de pimenta ali na competição, porque a gente vai ter no nosso grupo praticamente um mini Paulistão, né? Uhum. São 5 equipes que disputam a Série A do Campeonato Paulista, né? Equipes extremamente tradicionais no futebol brasileiro, mas que também na Série C elas se igualam, né? Eles têm uma cota gigantesca agora para jogar o Paulistão, mas na Série C, como todo mundo sabe, a gente não recebe nenhum real da CBF para disputar a Série C, né? A CBF só paga as logísticas, então, de viagem, alimentação e hospedagem. Então, as equipes acabam se igualando, porque o salário que um jogador ganha no Paulistão, a maioria dos times não consegue manter esse salário na Série C. Então, as equipes vêm bastante modificadas, né? Mas vai ser extremamente difícil e a gente vai estar muito preparado para essa competição importantíssima. As primeiras rodadas que o Ipiranga vai enfrentar, se não estou enganado, já começa com algumas pedreiras, né? Diga-se de passagem, Figueirense, Criciúma, o Paraná, são equipes, e esses 5 paulistas aí que tu falou, mais o São José, então são equipes que têm, além de serem equipes tradicionais no cenário nacional, como tu bem falou, são equipes que têm um nível técnico acima em comparação com essas do Campeonato Estadual. Não sei se dá para fazer um certo comparativo entre as duas competições, ou tu diria que são bem diferentes a forma de disputa. Claro que existe uma diferença, mas o nível de dificuldade eu me refiro. Não, o nível de dificuldade da Série C é muito parecido com o Campeonato Paulista e com o Campeonato Gaúcho, né? São viagens longas, são times tradicionais, sempre muito bem montados, são estádios perfeitos assim para a prática do futebol. Então não adianta, ali vai quem tiver melhor fisicamente, taticamente, quem conseguir manter uma base da equipe, né? Não perder muitos jogadores depois do estadual, tenho certeza que vai ter êxito nessa competição. Sempre salientando também o trabalho espetacular que toda a nossa comissão técnica está realizando, né? Não tirando ninguém, desde o staff lá, do massagista, do roupeiro, até o júnior, o técnico, o esforço estrondoso que o nosso presidente, o Adilson, sempre faz para manter tudo em dia, manter salário em dia, manter todo o funcionamento e toda a logística de um clube de futebol, que é extremamente difícil, ainda mais um clube do interior que não tem muitas condições financeiras, né? Então, a gente tem que salientar isso também. E a base de tudo isso, né, o nosso grande gerente de futebol, aí, o Renan Mubarak, que é o maestro de toda essa confusão aí que é o futebol. Tem todo o aval, né, desse grupo aí que dirige o Ipiranga há algum tempo. O Renan esteve aqui. Eu gosto de uma frase que ele fala, em que ele diz que o clube está aí para o seu torcedor. O clube está aí para o seu torcedor. Para quem é torcedor do Ipiranga, tem que apoiar sim, em todos os momentos que puder, desde a compra de algum serviço aí que é disponibilizado como mercadorias para consumo, desde estar na beira da televisão ou do computador, como é o meu caso, vendo a partida do Ipiranga. Mas, Ricardo, eu falo sobre o Jogo do Brasil, nós já vamos entrar, porque e eu insisto em repetir, um jogo importantíssimo para o Ipiranga. Mas, na última segunda-feira, eu me referi ao jogo do Ipiranga contra o Aimoré, excepcional do ponto de vista da classificação, e eu acho que é muito interessante pontuar fora de casa. Mas, na minha opinião, foi um jogo abaixo. Eu acho que o Ipiranga fez um primeiro tempo muito equilibrado e um segundo tempo também muito equilibrado. Mas me parece que o Ipiranga acabou sentindo um pouco natural e acabou que o segundo tempo, por mais que alguns jogadores tentassem criar alguma coisa, ficou por aí.
A gente entende que todos os confrontos com o Aimoré lá em São Leopoldo são muito difíceis, eles são muito fortes dentro de casa, né? O gramado deles lá favorece muito a equipe deles, porque eles treinam sempre lá, então não é um gramado de boa qualidade, então fica um jogo mais feio, né? E a equipe deles extremamente qualificada, né? Tanto que ela vai brigar pela classificação até a última rodada, tenho certeza disso, né? E essa questão de que a gente foi abaixo ou foi uma partida equilibrada, a gente já vinha sofrendo por essas viagens e logística, e joga fim de semana e vai para Manaus e volta aeroporto e não dá tempo de descansar, já tem que viajar de novo. Então isso também deu uma prejudicada, né, no nível técnico da equipe. Mas a gente fez uma baita partida, a gente teve chance de sair de lá com resultado positivo. O goleiro do Aimoré fez, na minha opinião, 2 defesas espetaculares, assim, que a gente podia ter aberto o placar e ter vindo com a vitória para Erechim. Mas, que nem tu falou, um ponto é muito importante fora de casa, dentro dessas condições, né? E a gente está muito feliz com esse ponto. Eu tenho certeza que lá no final esse ponto vai ser muito importante. Vai fazer a diferença. Eu quero falar ainda sobre esse desempenho do Ipiranga, mas antes eu quero dar um recado para quem está pensando em alugar, comprar ou vender um imóvel. A Solar Imóveis é a melhor opção. Para quem está pensando em uma casa maior, um apartamento com mais espaço, o local ideal para sua loja ou indústria, visite a Solar Imóveis no centro de Erechim, na 7 de setembro, bem perto ali da Caixa Econômica, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br, onde você acompanha as melhores ofertas. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Ricardo, chegamos na metade do nosso programa e nós falávamos agora há pouco sobre esse jogo contra o Aimoré, que também foi um jogo muito equilibrado, como as outras partidas já foram. O jogo contra o São José, também eu tinha dito antes do confronto acontecer que era um jogo importante porque o Ipiranga vinha jogando muito bem e caso não conseguisse vencer do São José, seriam 2 derrotas, uma para o Inter e outra para o Juventude, mais um resultado de certa forma negativo, né? Se caso viesse a perder e que poderia comprometer o desenrolar do Ipiranga na competição. Sobre isso e sobre esse Campeonato Gaúcho, uma frase que o Júnior Rocha disse para o Jornal Bom Dia, que o Campeonato Gaúcho se tornou a Copa do Mundo. Tu concorda com essa frase? Com certeza, que nem eu falei antes, é uma competição extremamente difícil, né? São 11 jogos, né, Eric? Na verdade, é um torneio, né? É um torneio como a Copa do Mundo também é um torneio. É uma competição muito rápida, que a equipe que vai chegar vai ser a equipe que menos errou durante o campeonato, né? E, que nem tu falou, esse jogo do São José, e a gente tratou ele como um dos jogos mais importantes da temporada, justamente por causa disso, que a gente precisava pontuar, vencer a partida para continuar lá na ponta da tabela, né? Porque em caso de empate ou derrota, ficaria muito difícil. Talvez comprometeria tudo que... Todo o trabalho que a gente iniciou aí, de repente uma derrota ali ia comprometer, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer uma excelente partida, entendeu? Fomos muito bem mesmo, assim, praticamente a gente comandou os 90 minutos de futebol aí, e a equipe do São José é uma equipe extremamente qualificada, haja vista que ganhou agora 1-0 do Juventude, né? Uma equipe de Série A. Então, uma equipe extremamente qualificada, mas a gente conseguiu colocar o nosso ritmo dentro do local onde a gente gosta de jogar e a gente treina e a gente conhece cada canto do Colosso da Lagoa. Então, isso foi muito importante e essa vitória foi excepcional. Falando sobre o jogo de amanhã, eu queria saber, em relação à conversa do Júnior Rocha, pelas conversas que tive com ele é um treinador que ele tem uma metodologia de trabalho bem jovem, né? Ele pensa muito, talvez até eu diria com a cabeça do atleta, não à toa que ele vem levando esse grupo do Ipiranga com os 11 titulares e com os jogadores que entram sem mudar absolutamente nada daquilo que ele entende como quer que o Ipiranga jogue. Eu queria saber, em relação à conversa que está tendo para essa partida,
como fazer para que os jogadores consigam se manter focados. A partir do Gauchão já tem o Fortaleza, daqui a pouco já tem Caxias, já tem o Esportivo, o Grêmio, e já está logo aí. Né? O objetivo é muito claro, estar entre os 4. Agora, como é que faz para o jogador ter a cabeça? E outra coisa, nesse jogo contra o Aimoré, a ausência do Cristiano, até é bom falar sobre o Cristiano também, que acabou sentindo desgaste, foi poupado, e o Quirino entrou, deu conta do recado. Os jogadores vêm entrado no time do Ipiranga, têm feito partidas do mesmo nível que o time titular, e o Ipiranga agora vai para esse jogo, mas eu me refiro a essa pergunta que eu fiz para ti. Como manter o foco e a atenção total com esse calendário tão complexo? Então, primeira coisa, eu acho que essa manutenção do foco e da motivação dos atletas já se deve por eles, primeira coisa, estarem trabalhando num período de pandemia muito difícil, né? Estarem disputando um campeonato que não teve paralisação, estarem recebendo em dia todos os salários, premiações, bichos. Então isso já é uma motivação para os atletas e para que eles consigam manter o foco em todas as partidas. Segundo, todas as partidas do Gauchão têm transmissão, seja pelo Globoesporte.com, seja pelo Premiere, ou seja pelo Sport TV, ou pela RBS. Então, isso também é mais um ponto para eles se motivarem, né, e se manterem focados, porque a gente sabe que o mundo inteiro está assistindo, né? O que o Júnior sempre fala para eles, assim, se mantenham focados, se mantenham bem fisicamente, para que alguém venha buscar vocês aqui no Ipiranga, entendeu? Esse é o principal objetivo de vocês. Mantenham o foco, mantenham o trabalho, para que alguém de fora, de algum outro time, venha buscar vocês. Esse tem que ser o objetivo de vida de vocês. Como é o meu objetivo de vida que ele fala, de um clube de Série B ou Série A vir me buscar também, pela campanha que eu estou fazendo aqui no Ipiranga. Então, a equipe está extremamente focada. O nível da partida, quando começa a acontecer as substituições, não cai em nada. Muitas partidas aumentam o nível de competitividade, né, com as modificações que o Júnior faz. Então a gente tem um grupo muito qualificado. A gente sempre pede para todo mundo que não vem jogando ou que não vem pegando lista, que se mantém sempre em alto nível, porque uma hora vai precisar de todo mundo. É muito desgaste físico, é muita viagem, já tem muita gente com o segundo cartão amarelo que vai tomar o terceiro e vai ter que cumprir suspensão. Então todo mundo tem que estar ligado aí, porque qualquer hora pode ter que entrar no campo aí. Eu concordo. Eu acho que essa fala do treinador, ela é muito condizente realmente com a realidade, né? Um time que... E o Ipiranga é um time de grande expressão, eu não tenho nenhuma dúvida, haja vista o mercado em que está posto esse time, em que realmente os demais clubes têm olhado com alguma atenção para o Ipiranga, como o Ipiranga também tem olhado com atenção as outras equipes, e por isso essa preocupação da torcida. Vamos perder quem para a Série C? Eu espero que, se tiver que sair alguém, que seja para, quem sabe, jogar em um clube maior, ou que seja por algum motivo que o Ipiranga não consiga segurar mesmo, né? Não por lesão nenhuma, eu acho. Agora, esse jogo contra o Brasil é o jogo, né? O que dá para esperar sobre esse Brasil, uma postura tática? Eu falei daquilo que eu vi na última partida do Brasil contra o Inter. Eu achei um Brasil com um futebol muito fraco, pelo menos nessa partida. Vem fazendo um campeonato... porque é um campeonato muito equilibrado, uma vitória só já coloca o Brasil lá em cima. Mas, pelo menos no que eu vi do Brasil, eu imagino que o Brasil não vá querer atacar o Ipiranga aqui no Colosso da Lagoa. A gente está estudando já o Brasil, desde quando terminou a partida lá com a Aimoré, a gente já começou a estudar o Brasil, a comissão técnica, o nosso analista de desempenho, o Robson, já começou a coletar diversas informações sobre o Brasil. De repente eles não estão num momento ideal, que a direção ou a torcida ou o próprio elenco gostaria de estar, né?
Porém, a gente não pode esquecer que é uma equipe tradicional do futebol gaúcho, é uma equipe que disputa a Série B já fazem anos, né? Tá sempre brigando aí pelo acesso, enfim. Então, é um confronto muito difícil, né? A gente tem que entrar muito concentrado, muito focado no que o Júnior vai pedir para essa partida, né? E quanto a isso de se eles vão atacar ou não, é muito... não é previsível, né? Hipotético, né? Porque a gente não sabe. Todas as equipes estão estudando muito bem o Ipiranga, né? Diga-se de passagem. Mas eu tenho certeza que não vai ser uma postura assim de vir aqui no Colosso e atacar a gente, até pelos números e pelo retrospecto da nossa equipe aqui dentro do Colosso da Lagoa, né? Então, mas vai ser um jogo muito difícil, que a gente vai ter que tirar forças de tudo que é lugar aí para conseguir vencer essa partida, que a vitória nos coloca muito bem na competição. Mas eu queria fazer uma pergunta até meio que direta. Na última partida contra o São José, eu estive lá no final do jogo, vi essa caminhada do time depois dessa vitória extraordinária para cima do São José, essa goleada, muita comemoração, natural, muito natural, né? Dentro do campo, o time do Ipiranga consegue se manter com a mentalidade 100% durante a partida. A pressão, porque isso já aconteceu contra o Novo Hamburgo, de sofrer um revés, daqui a pouco o Brasil de Pelotas faz um gol, isso não é uma preocupação para o time do Ipiranga. Consegue se manter 100% durante a partida. A gente sempre quando a gente saiu atrás dos placares, a gente sempre teve tranquilidade para buscar o empate, buscar a virada. Até contra o Novo Hamburgo, né? A gente veio de um jogo contra o São Luís de 3-0 fora de casa, daí iniciou o jogo do Novo Hamburgo, ao natural a gente já fez 2-0, então automaticamente teve um certo relaxamento da equipe, né? Depois desses 2-0 pelo retrospecto do início de campeonato, né? Então o Novo Hamburgo, que é uma baita equipe também, um time muito qualificado, buscou o empate, buscou a virada, né? E daí a gente o Júnior teve que agir no intervalo ali para ligar de novo para a gente conseguir esse empate, né? E daí com um golaço do Mossoró de falta ali a gente conseguiu esse empate, que também, claro que a gente sabe que foi muito criticado pra gente ter aberto o placar nos 2-0, deixado eles virar, mas foi um ponto muito importante que vai somar muito nesse final de campeonato. Eu concordo. Apesar de que o Ipiranga poderia ter vencido, pontuar, e eu tenho me tornado até repetitivo nisso, mas se fosse feita uma análise até fria em relação a esse Ipiranga, eu diria que o Ipiranga não poderia ter perdido aquele jogo contra o Novo Hamburgo de jeito nenhum. Agora, vendo, nós da imprensa esportiva e principalmente da imprensa local, nós temos um papel de colaborar com o Ipiranga, e eu, como profissional de imprensa, tenho que fazer uma análise não fria, mas sim deixar levar esse apreço com o Ipiranga para a comunidade de Erechim, para apoiar o Ipiranga. Então, o empate aqui em Erechim, ótimo, foi o que o Ipiranga conseguiu fazer, não faltou esforço, e isso em todas as partidas que o Ipiranga desenvolveu até aqui. Esforço foi o que não faltou, até mesmo quando perdeu para a Juventude e para a Inter. Poderia ter ganhado em Porto Alegre, poderia ter ganhado aqui no Colosso da Lagoa, então o time realmente tem muita entrega. Nós estamos indo para a nossa finalização do nosso programa aqui na Super Terça-feira, mas eu queria deixar a informação que o Inter joga justamente contra esse São José, o líder do campeonato. Amanhã nós vamos falar ainda sobre esse Grenal no sábado, já confirmado, que vai ser às 22h15, horário meio complicado. Antes da véspera da Páscoa dá para dar um desconto. E o Grêmio jogando, então, na próxima rodada... Me esqueci. Mas, Ricardo, valeu pela presença. Na sequência eu lembro aí do adversário do Grêmio. Valeu, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando com vocês. Aproveitar e mandar um abraço para todos os torcedores do Ipiranga. Dizer que a gente gostaria muito que eles estivessem presentes conosco no Colosso da Lagoa, mas... por essa pandemia aí, essa dificuldade que a gente está passando, a gente pede que todo mundo fique torcendo na sua casa, né, mantendo o distanciamento social, né, usando máscara, usando álcool gel, que logo a gente vai poder se reencontrar aí no estádio novamente. E também um abraço para todos os atletas
que sempre assistem o programa, todos os membros da comissão técnica, da diretoria, do conselho deliberativo, e estamos sempre à disposição aí quando precisar, é só chamar. Valeu pela presença. Estamos aqui na correria, né, Ricardo? Grêmio joga em Passo Fundo, Vermelhão da Serra, contra o time do São Luís. Consegui me lembrar, São Luís e Grêmio. Esse São Luís também do Paulo Henrique, eu já falei sobre o São Luís ontem, não vou falar de novo. Mas amanhã nós vamos falar sobre a dupla Grenal, sobre o clássico. Valeu, Ricardo, valeu para quem esteve na minha presença, na nossa companhia, e até o próximo programa. Até a próxima.